de volta ao camarote do Chico Barney para passar a régua nessa história de BBB 25. Graças a Deus, Sônia Abrão, bem-vinda, Sônia. Obrigada, Chico. Estou feliz de estar aqui de novo, que agora a gente tem um conteúdo para discutir em termos de BBB, né? No começo, né, a senhora foi a primeira convidada aqui do muito camarote. Muito obrigada, foi um prazer. A primeira a aparecer, pelo menos, que a gente teve o Davi. Teve o Davi, é verdade. Mas a gente tinha ali, no começo de janeiro, muitos sonhos, muitas esperanças a respeito do nosso reality show favorito. Eu te vi falando que destruíram os seus sonhos. Acabaram com minha vida durante 100 dias, Sônia. Verdade, né? Foi uma decepção muito grande. Por mais que a gente tenha tido boa vontade em reconhecer o esforço de toda uma equipe, que pegou uma fase de transição pesadíssima, sem o Boninho, que é normal, né? Sem o dono da zorra toda. Então, foi muito difícil, mas não deram conta do recado. Infelizmente, não deram. Não deram conta. E acho que a gente tem um monte de fases aqui para esmiuçar. Sim. Eu acho que o primeiro erro, o erro fundamental, é essa dinâmica de dupla. Sim. Eu acho que é inexplicável um negócio que já não tinha dado certo em 2023 com duas pessoas desconhecidas. Imaginar que entrar com alguém que é um suporte numa situação que deveria ser de alguma, né, alguma sensação de limite. Exatamente. Como é que eles fazem isso? Eu não sei, porque assim, falei, bom, se vão tentar de novo, é porque alguma coisa aí eles acrescentaram, alguma coisa evoluiu nessa história de duplas. Mas aí quando você vê, foi muito prejudicial. Um pode jogar bem, o outro não, trava o jogo, entendeu? Um solta a mão do outro, aí já vira toda uma bagunça. Não funcionou também. Se fossem duplas tão frágeis quanto a Vitória e o Matheus, por exemplo, teria sido divertidíssimo. Exatamente. E daí tem aquela traição, aquela falta de confiança. Tapas e beijos, aquela briga toda, mas assim... Mas o que a gente viu foi o contrário. Foi muitas pessoas até que, por exemplo, os iguais, os gêmeos. Socorro. Eles tinham a mesma personalidade, mesmo posicionamento. Mesma coisa, mesma linguagem, nada. Espertíssimos da mesma forma para as provas. Eles eram impressionantes, né? Sobrou um aí que continua dando show em prova. Como é que alguém chama duas pessoas que são iguais? Exatamente. É tipo aquela dupla lá do Vavá e do Márcio, do cara metade. É verdade, do cara metade. Com a mesma voz. Não tem um contraste ali, não é? Não seriam gêmeos, um tímido, o outro extrovertido, que acontece muito com gêmeos. Eles não, a mesma forma em tudo, realmente. Então, ficou bastante complicado, eu achei, viu? Pô, já é difícil achar 12 pessoas que sejam incríveis, né? Sim. Imaginar que 12 pessoas vão levar 12 pessoas incríveis também é um erro conceitual básico, não é? Não, eu achei, assim, fora que o elenco era muito fraco mesmo, né? É muito fraco. Então, você vê que agora o jogo já morreu, eles estão tentando, né? Aquela coisa de bota na UTI, bota oxigênio, faz qualquer coisa, mantém aí até dar o prazo, porque você sente nitidamente que já entregaram para Deus, assim, o Tadeu desmotivado, a produção, o último Sincerinho não foi nada, né? Acabaram com as dinâmicas, ficou o Tadeu lá batendo papinho, furadíssimo com os que restam, quer dizer, ficou muito desinteressante. E até nessa reta final, a gente viu, acho que um dos pontos que dá para elogiar é a tentativa... Muitas tentativas da produção de fazer alguma coisa diferente, muitas dinâmicas. Durante um período, toda semana tinha alguma coisa surpreendente que nunca tinha sido testada. E não se sustentou. Né? Nessa reta final, eles fizeram um negócio protocolar, quase que fosse, sabe, esperar bater o sinal para ir embora e Mas resolver. A impressão que a gente tem Desistiram. É bem isso mesmo, não é? O começo foi bem flopado, eles deram uma reagida, começaram com as dinâmicas, deram 2 foras que eu achei homéricos assim, porque na precipitação de fazer a roda girar, eles fizeram aquela história do Freezing, né? O congelamento, que foi um desastre aquilo. E teve uma outra história que eles fizeram o quarto secreto com a Graciane também. As duas coisas com a Graciane foram fora do timing, fora do timing completamente. Eles, no começo, apelaram para o que eram as atrações finais e o Freezing nunca tinha sido feito, era a maior expectativa pelos vídeos que a gente tinha lá de fora. Eles queimaram tudo, com a casa sabe? Cheia.
casa cheia, e assim, o pessoal não respeitando o regulamento. Você via no congelamento, ninguém se mova. Aí o Diego saindo de fininho, escolhendo uma poltrona lá para ele sentar e ficar congelado. O pessoal se jogando na cama, puxando um cobertor. O Gemin lá, o cara no banheiro e o Gemin levantando da cama para abraçar a Graciane. Quer dizer, que congelamento foi esse? Ficou tudo muito furado, foi sabe? Uma vergonha alheia. Foi uma vergonha alheia. E o quarto secreto, a Graciane foi para lá só para comer e beber, né? Porque ela não fez nada, não utilizou nada de informação, não acrescentou na trama. Foi muito ruim, muito ruim. E ela ficou assistindo o programa que naquela altura do campeonato estava ainda na terceira semana. Sim, ela poderia ter sacou feito muita coisa. Sacou que estava uma porcaria, que ela falou assim, meu Deus, não acontece nada. Exatamente. Ela voltou e continuou sem fazer nada. Sem fazer nada, não fez nada lá, não aproveitou um mínimo de informação, nada, e continuou na mesma coisa, né? Foi muito complicado, né? Essas duas dinâmicas acho que foram vergonhosas. E era meio que... Ainda era uma tentativa de agitar. Sim. Só que eu senti que eles tentavam agitar com coisas que não eram muito reais, que não iam provocar uma comoção de fato, né? Lá dentro. Assim. Como, por exemplo? Não, eu acho que, por exemplo, o Freeze era um corte legal para viralizar no Instagram, Verdade. mas não era um negócio que ia mudar alguma coisa no jogo. O quarto secreto, quando não tem nada acontecendo, de que adianta? Inventa. Né? De que adianta? Desce lá e fala, olha, eu estou sabendo disso, daquilo. Faz uma coisa assim, meio como fez a Renata. Ela levou muita informação, ela fantasiou muita coisa também. Então, aquilo ali eu acho que deu uma movimentada. Eu acho que o jogo, ele passou a ficar mais movimentado a partir da entrada do Fifi, que sumiu. Eu acho que ele poderia ter interferido pelo menos mais uma ou duas vezes. O pessoal, vai ficar prevenido, agora não vai ser espontâneo. Mentira, você esquece. Daqui a pouco está todo mundo falando mal de todo mundo do mesmo jeito. Então, eu acho que o Fifi e a Vitrine colocaram bastante gás na história, né? A partir daí, eu acho que deu uma levantada, mas depois também. Eu concordo plenamente. Mas eu fico imaginando como seria o Fifi numa edição que tivesse acontecendo coisa, que as pessoas estivessem falando pelas costas. Porque nessa, mesmo que tinha ali, beleza, tinha a história da Graciane, tinha a história de não sei quem e tal, mas não era um grande... mas foi a partir do momento que ele mudou o destino da Vitória lá dentro do jogo. Foi só a partir do momento que ela soube que ela era chamada de idiota, aí ela rompeu uma coisa que a gente estava achando impossível, né? Eu sempre gostei da Vitória, torcia para que ela ganhasse, mas achava que, se ela ficar nessa, de ficar perdoando Tamires, Camila, sendo, né, capacho das duas, não vai rolar, logo ela está fora. Mas a partir do Fifi, ela conseguiu realmente quebrar o jogo e virou um respiro na trama. Essa dupla dela com o Diego, eu amo, assim, sabe? Gosto muito. Então, acho que ela conseguiu ser ela, mostrar o lado dela divertido, trapalhona, aquelas coisas que ela faz mesmo, né? Eu acho que a Vitória e Diego, eles têm pouca combatividade, mas eles são alívios interessantes. Se o resto do elenco fosse melhor, eles seriam melhores ainda. Exatamente. Né? Eu sei que você não gosta da Delma, mas assim, eu também via uma planta feliz ali, ela também era um respiro. Divertidíssimos, era aquilo, ela não precisava ser mais nada, não sabe jogar mesmo, mas ela está ali divertindo, dançando, representando uma mulher do povo mesmo, né? Então, acho que tinha toda uma função. Diferente da Vilma, que era interessante por ela estar indo à luta, ela está se formando, ela está superando o etarismo, ela tinha essa mensagem, mas ela era de uma amargura, de um ranço, uma coisa tão pesada que eu não vi a hora que viu o Moca escapasse de lá ou fosse colocada para fora. Não, energia pesada, né? Energia negativa, não aguentava aquela mulher no jogo. E ela falava pouco, e quando falava era sempre de um jeito meio esquisito. Meio para baixo, assim, com muita maldade, assim, eu achava ela muito reacionária, sabe? As coisas que ela falou da Aline, uma pessoa que lá dentro também eu não suportava, mas assim, você não tem como concordar, objetificar tanto a mulher como ela fez naquela fala. Então, extremamente machista, não gostava dela, né? A Vilma pareceu que ela ia ter um momento bacana. Sim. Logo que o Diogo saiu. Sim. Que ela, viu que ela se sentiu livre, né? Dançando na festa, ela aliviada, assim. Sim, tipo, não preciso mais fazer por mim, pelo Agora ela vai fazer o jogo dela, mas o jogo dela era pesado.
E aí ainda teve o lance da vitrine do seu Fifi, não sei se a senhora concorda, que a galera a senhora? de lá... Cadê eu a tenho senhora? essa mania, desculpa, o pessoal fica bravo comigo. Imagina, a mania da Fazenda lá, que eu vou entrevistar as pessoas. Mas a Renata, ela ouviu muito a torcida da Vilma e as viúvas do Diogo que foram lá. Sim. Falaram, por favor, você está popular, se junte à Vilma. E aí ficou aquele G3 que era um negócio muito que era muito louco, né? Exatamente, muito artificial. E ela acreditou naquilo, deu pena. Isso mesmo, deu pena dela mesmo, viu? As muito três louco. Assim, o G3. O G3, imagina. Saiu a Vilma, ela ficou quase que sozinha ali, né? De mulher, só ela mesmo. Ali daquele grupo. Daquele grupo, sim, né? Na reta final ficou ela e o João. E a Renata, eu queria a tua opinião sobre a Renata, porque... ela demorou para ser percebida pela edição do programa. Sim, as duas, né? Tinha muita Eva gente no começo. que já estava na torcida, as bailarinas, já estava movimentando. Sim. Elas sempre pensaram muito em jogo. Acho que elas não necessariamente jogaram muito, mas pensavam e falavam muito a respeito. Eu acho que as poucas vezes que elas jogaram mais no meio do jogo, aquela coisa toda, elas jogaram bem. Elas não eram ninguém ali que se pudesse chamar de plantas, embora muita gente chamava. Mas eu achei que elas fizeram uma boa figura. Agora, ela, sim, a Eva desestruturou bastante, eu achei. Né? Ela perdeu uma perna, assim, uma coisa estranha. Eu senti que ela sabe, pessoa que não consegue ficar sozinha? Sim, sim. Porque se a Eva tivesse continuado, eu duvido que ela tivesse ficado com o Mike. Eu também acho. Não teria ficado. Não teria ficado. Embora, naquele momento do jogo, que é recente agora, eu acho que um usou muito bem o outro. Sim. Sabe? Né? Porque ele foi e deu o beijo na festa, ele sabia que era a última oportunidade e era já o dia do paredão, era a madrugada do dia que seria o paredão, essa coisa toda. Depois ela teve aquele problema na festa, que ele fez o que fez, aí eu achei que ela capitalizou e fez bem, porque ali também não tinha, né, desculpa para nada do que ele aprontou. E acho que ela se colocou muito bem, assim, sim, tanto durante quanto no dia seguinte e na eliminação dele. Na também, eliminação no dele, Tadeu, exatamente. Ela falou, ele errou mesmo. E assim, no dia seguinte, então, aí ela começou a falar, eu estava chateada mesmo, ele não soube respeitar limites, me senti desrespeitada. Se fosse na intimidade era uma coisa, mas para o Brasil inteiro, ela falou, aqui não vale, né? E não valia mesmo, ele só pisou na bola. Né? Foi. Mas assim, era um romance que não existiu mesmo, um namorico que não convenceu ninguém. Uma carência mesmo, né? Ali, né? Parecia mais isso, assim, da parte dela, pelo menos. Sim. E aí a Eva saiu, a Vilma saiu, o grupo ficou desequilibrado, a divisão dos grupos ficou desequilibrada na reta final, parecendo que o anos 50 estava muito forte. Mas a Renata, acho que ela teve uma torcida muito ela tem uma torcida muito organizada, muito forte, ela tem sorte também, né? Ela não se sai tão mal nas provas, não, isso foi segurando, na verdade. E assim, teve uma fase em que, descaradamente, o grupo deles, estava o G3, que ainda era maiorzinho, era ainda fantástico, né? Estava perdendo muito dos anos 50, lembra disso? Sim. E depois, justamente, com ideias da Renata muito ali, fora os Geminho, o Mike, ainda tinha o Gabriel, eles conseguiram virar esse jogo, eles começaram a eliminar pessoas dos anos 50. E aí, agora na reta final, virou de novo e agora não tem jeito de desvirar, né? Ficou mais complicado. Ficou. A gente estava falando antes, justamente dessa reta final ali com Vitória e Diego. Sim. Divertidos, né? A edição abraçou muito os dois, né? Não tinha o que fazer, né? Vamos para um lado mais leve, mais divertido, mais criativo. Foi isso. Muito bom. Antas. Muito bom. Tem os jumentos do lado e as antas do outro. Exatamente. E eu estava vendo, acho que foi esse último agora, que eles estavam falando do Toelho, da Páscoa, aquela coisa toda. É muito engraçado aquilo. E a produção soube capitalizar, e o Diogo também, então acho que ficou uma coisa bem legal. No começo do programa, na sua primeira vinda aqui, o Diego estava na tua esquerda. O Diego, ele, por conta da relação com a Dani, que naquele começo foi mais ali ele já mostrou a cara, ali, ele nunca me enganou. Ele nunca me enganou, sabe?
Como foi o processo? Sobre o Diego, assim. Ah, então... Porque hoje ele tá mais divertido, tá mais leve. Ah, você está falando do Diego, eu estou pensando no Diogo. Não, o Diego Não, o Diego, eu achava que ele seria a Malévola. Sabe aquela coisa com aquela risada, era com aquele aposta, assim... né? Era ele se transformar no malvadão preferido do pessoal, era isso, que no começo aquela marcação dele com a irmã, com a Dani, né? Ele tratava mal, ele não era muito receptivo para as pessoas, e ele fazia, assim, ele era bem VTZero, isso ele continuou sendo, mas, assim, sempre terminava o número dele com aquela risada, eu falei, o cara achou o caminho, achou o personagem dele, e depois ele foi se fragilizando, ele também, acho que emocionalmente, ele não sustentou aquele jogo, aquele personagem, né? Mas eu acho que essa fragilizada dele, com todos os problemas de ansiedade que muita gente colocou em dúvida, em discussão, essa coisa, ele se aproximou mais do público do que a própria Malévola. E a partir do momento que a Vitória se livra das síndicas e começa a fazer um jogo dele, e também o Matheus saiu, eles se aproximaram, como dizem na internet, eles dividem o mesmo neurônio mesmo, eles são muito parecidos, eles são dois doidos, entendeu? E a gente pôde usufruir de momentos mais leves e mais divertidos. E assim, até mesmo quando a coisa era mais dramática, vamos dizer, quando ele entrava em crise, a solidariedade dela, ela sempre perto dele, era uma coisa que mexia com a afetividade do público. Então, acho que foi onde o programa respirou um pouco mais. Foi. Eu acho que os dois se acolheram muito ali, muito, né? Muito. Acho que o Diego, junto com o Guilherme, ali, eles foram os primeiros a oferecer Guilherme, um abraço, imagina. a estar junto da Vitória, naquela crise pesada ali que ela viveu ali com as duas, né? Com a Camila e com a... E o Guilherme, assim, ele foi o primeiro a enfrentar o pessoal, a Graciane, a Vilmoca, todo aquele pessoal que acusou a Vitória dentro daquele quarto, no dia que teve aquela votação, de não ter protegido a Tamires, de ter virou uma criminosa, né? E ele estava lá e ele foi só o único que teve coragem de falar, não, gente, foi isso, aquilo. E a partir dali ele cresceu no jogo também. Foi muito legal, cresceu bem no jogo. Ele ganhou o apoio de muita gente. Começaram a chamar ele de advogado de camarote. Exatamente. Quando quiseram depreciar, a mãe dos Gemin chamou ele ontem ou anteontem de advogado do camarote. Só porque ele foi cobrar do João Pedro, o fato do João Pedro ter colocado, né? Tê-lo colocado no paredão. Exato. Mas o Guilherme tem uma trajetória interessante porque ele começa meio qualquer coisa, aí se posiciona... Ele começa só genro, né? Sobre as histórias dos outros. E aí depois eu senti que ele caiu em desgraça também, que o pessoal não conseguia, ele não conseguiu sustentar uma história própria, também talvez. Achei. É muito porque a Delma, eu acho que já tinha dado para ela emocionalmente, né, o limite dela de aguentar um jogo como esse, porque ou bom ou ruim, ele é pesado, né? Diariamente aquela rotina. E ela começou com essa história, quero sair, me tira daqui, vou embora, não vou ficar aqui sem você, se você sair eu não quero. E ela desestruturou bastante ele afetivamente, eu achei, sabe? Ela atrapalhou, nesse ponto ela atrapalhou muito o jogo dele. Não só nesse fator, mas também no fator de prova mesmo, né? Sim, imagina, ele não tinha parceiro ali, né? Eu achei um escândalo essa ideia de fazer tudo em dupla, até depois que não tem mais dupla. Por isso que dupla né? é muito ruim, sabe? Péssimo. Claro, ali não tinha como, ela ele não rende. Podia nem, como foi a última dupla que continuou junta no jogo, né? Foi. Ele não podia nem imaginar, não, esse eu vou fazer com o Diego, esse eu vou fazer... Não, ele ficou ali com a Delma sobrando. E agora que ela saiu, ele não tem mais tempo de fazer jogo nenhum, então ele foi muito prejudicado nesse sentido também. Foi bom porque ele passou aquela imagem família, aquela história de que existe mesmo o genro, né, e sogra, que se dão muito bem, e eles são mesmo muito fechados uns com os outros. Então eles deixaram essa imagem legal. Mas ótimo. O jogo na prática, depois eu acho que flopou para essa dupla por conta disso mesmo. Por isso que eu acho que quem tinha que ter entrado era a mãe e a filha que se odiavam. Eu também acho. Eu não me conformo. Até também hoje ainda achei dói. Achei muito estranho isso. Por que alguém vai escolher para entrar num programa como o BBB uma sogra e um genro que se dão bem? Pois é,
Mas é porque é o avesso da história. Mas, né? mas daí leva ela pra Netflix. Eu acho que mãe e filha teriam dado. Elas eram mais comunicativas, era uma coisa, né, mais assim, elas parecia pra gente, elas de não dinâmica. Em uma resposta. Ai, que legal isso. Era isso que a gente queria ver. Exatamente. Faltou gente assim lá. Faltou. Por isso que eu achei também. Eu falei, interessante essa história, né? Os dois são legais. A Delma sempre foi uma queridinha para mim, mas a outra dupla com certeza teria rendido mais. Concordo com você, Chico. Eu sempre falo, a Delma maravilhosa, querida, engraçada. Mas o que foi fazendo no BBB? Mas o problema é de quem escala. A culpa não é da Delma. Sim, não é. Quem é que deixou essa galera entrar? Exatamente. Acho que, falando de produção, a gente falou já de dupla, a gente falou de, né, dessas dinâmicas e tudo mais. O Boninho, em algum comentário, que eu não lembro onde é que foi, ele comentou assim, porra, não critiquem o Dourado. Sim. O problema é que falta um intermediário entre a equipe do BBB e o cúpula, monte de cacique que tem lá na Globo. Exatamente. O que eu sinto na Globo é que houve, sabe Game of Thrones? Sim. Que ganhou um dos lados do Game of Thrones, tomou conta de tudo. De tudo e aí acabou. E aí o BBB hoje, eu acho que já estava num processo complicado. Sim. Que acho que ano passado a gente teve uma sorte chamada Davi Brito, que depois Exatamente. quero falar sobre isso. Vamos falar. Mas que é um programa que hoje parece ser feito só para ser um marketplace, um lugar... Anuncia aqui. Só que se não tiver a relevância da história... Não vai interessar para o anunciante, exatamente. Né? Uma coisa assim. Então, o esquema, de qualquer maneira, mesmo, né, dando alguns sinais de desgaste, e tinha um elenco que segurava. Esse, assim, não tinha mais o diretor genial, perdeu muito como é que a gente vai falar assim, da potência dele, né? Daquela dinâmica, daquela coisa do Boninho, né? Pegar um grão de pó e fazer um espetáculo, fazer uma festa. Era uma coisa que ele tinha. Ele tornava o programa, mesmo que ainda não estivesse na boa, ele vendia para o público uma coisa de, é isso, vai acontecer tal coisa, não sei o quê. O interesse não morria. Você parava para ver se ia se cumprir tudo aquilo que ele ficava falando nas redes sociais. Né? Então, perdeu vitalidade, realmente. Perdeu esse foi o problema. Com o público. Com Porque certeza. o Boninho, ele era uma interlocução direta com o programa. Sim. As pessoas iam para o Instagram dele xingar, para o Instagram dele pedir alguma coisa. Está todo mundo esperando o argentino do ano passado até hoje. Então, é verdade. Tem essas questões que eu acho que... E assim, ali para ele também eu acho que era um celeiro de muita ideia, ou de gancho que ele ia aproveitar para transformar numa atração lá dentro, uma semente que ele ia jogar para alguma discussão. É uma questão de talento também e vivência do esquema. 24 anos, sabe? E acho que um esquema, daí é uma suposição minha, tá, de engrenagem dentro da Globo. Sim. De quando tem um cara que é o Boninho, que está lá há 200 anos, que lidera um negócio há muito tempo. É diferente a negociação interna do que quem está sendo subido por quem está já no... Entende? É diferente. Exatamente, né? É diferente. Assim, ali acharam que tinha alguém com poder demais, né? Então, não queremos só mostrar... Pode haver exatamente, Highlander. Só pode haver um. Isso mesmo, vamos mostrar que a gente não precisa, nós damos conta. Não deram. E eu vejo isso em muita coisa na Globo, Sônia. Sim, Eu sinto que tudo está perdendo a autoralidade. Tudo agora parece decisão de comitê. Tudo parece ser o negócio mais inofensivo possível. Nas novelas, no entretenimento. Pasteurizado, total, Chico. Então, a emissora vai perdendo isso, né? Muitas Perde a coisas já né? estão surgindo na concorrência, na mudança de preferência do público, afastou o público dos seus grandes ídolos, não é? Dos artistas preferidos, daqueles que eles gostavam de ver nas novelas. Não houve uma transição, não teve uma chance para isso, uma abertura. É tipo assim, nada do que está aqui presta, a gente não quer mais, tudo velho, saca? Isso. Vamos começar uma nova era. Olha aí no que está dando. Uma ruptura, né? Sim, uma ruptura total. Ruptura. E eu acho que, claro, é inegável a força do holofote de uma Globo. Sim. Mas ela, por si só, teria um valor 20 anos atrás, 10 anos atrás, que hoje
é uma competição muito mais difusa. Sim, a coisa está bem diluída, né? Muito distribuída. Agora é a hora de apostar no inverso, na verdade, Sim. né? De, cara, como que eu deixo isso aqui mais reconhecível possível, né? Exatamente. Eu tenho essa impressão. Falharam, estão falhando muito, estão tentando recuperar, trazendo muito dos grandes atores de volta, né? Recuperando algumas ideias lá de trás que funcionam até hoje, mas vai demorar um tempo. Eu fico meio assim, porque às vezes parece que quem comanda as novelas não gosta de novela. Quem comanda programa de auditório tem vergonha de programa de auditório. Exatamente, não quem sabe nem lidar com isso. Quer só vender os negócios ali e depois a gente vê. Vão ver as provas para, né, botar o anunciante em evidência e seja o que Deus quiser. Está tudo errado, sabe? É fruto de decisões absolutamente equivocadas mesmo, de gente pretensiosa e não talentosa para esse tipo de decisão, de programação, sabe? É muito complicado. E a Globo, pela posição que ela ocupa historicamente, com isso perde a TV aberta como um todo, né? Sim, claro. Aí fica todo mundo achando que a TV aberta está morrendo. Não é bem assim. Claro que houve toda uma mudança em função de que o mundo mudou, na comunicação principalmente. Mas assim, é a primeira, é a maior que está balançando. Então, isso dá uma ideia de contexto que não é a real, né? Em termos que, como ela é a primeira e as coisas começam a desandar, o pessoal acha que tudo está desandando, mas não é bem assim. E o BBB, ele mesmo com a crise ou com as dificuldades, ele continua sendo o assunto que pauta a internet. Sim. Né? Sim. O programa de mobiliza, né? Mobiliza. Aquela temporada, como se fosse uma temporada de férias. Olha, vem aí, esse período a gente vai fazer isso, sabe? Era uma coisa legal, marcante no ano, né? E assim, agora não está mais. Esse ano foi desde da pandemia, né? Desde o BBB 20, quando voltou a estourar, assim. Esse foi o ano que eu vi as pessoas menos, assim, das pessoas não saberem. Sabe da Graciane por causa da piada do ovo. Mas tirando isso, quem mais está lá? Mas lembra, no começo, aquele dia que eu vim aqui, eu ainda falei, olha, se for um reality que vai viver de fazer a contagem dos ovos que a Graciane come, eu não vou conseguir segurar, né? E foi isso, e foi o que ficou. Foi tragicamente o que ficou. Exatamente. Independente de vencedor ou não, a história que as pessoas vão lembrar no que vem, que fica esse delírio às vezes. Sim, né? fica. É o Diogo, é a Vitória, é o Diego, a Renata. Sim, sim. A lembrança vai ser a Graciane. Vai ser a Graciane. Curioso isso. Né? Talvez a Aline também, né? Que o pessoal dependendo do que ela fizer depois. Equivocou muito com ela, porque eu achava ela super fake. Realmente. Não gostava da Aline? Não gostava, desde Vamos o começo. Falar dela, então. A Aline, assim, engraçado, eu não gostei dela desde a primeira entrada, que ela entrou fazendo umas poses, tentando, né, tirar uma onda. Eu falei, não vai dar muito certo. Aí depois ela deu uma estabilizada ali junto com o Vini. Eu gostava do Vini, desde o começo, eu achava ele bem mais interessante. E aí ela resolveu, mesmo em dupla, fazer um jogo solo, quando ela se envolveu com o Diogo. E ela se envolveu até o pescoço, porque ela se deixou fascinar, não por ele, mas pelo fato dele ser um galã de novela da Globo, porque essa foi a imagem vendida dele. Então, olha aí, Brasil, um galã de novela da Globo me quer, sabe uma coisa assim? E aí ela se vendeu para esse tipo de jogo e ela soltou a mão do amigo, ela não quis nem saber. Ela passou por cima das trapaças dele no jogo com ela, né? Quando todo mundo achava que ela ia reagir, ia mandar o Diogo para aquele lugar, não fez. Cheia de perdãozinho daqui, exagerada sempre, sabe? De pular no pescoço, de abraçar com as pernas. Aquilo ali, eu falei, ô menina fake, pelo amor de Deus. Aí veio Graciane, entrou no jogo defendendo mulher, acabando com ele, com aquela história da minha régua de homem é outra coisa. Essa história da régua ficou... essa história da régua ficou quase igual o ovo aí. E aí eu achei assim, ela soltou a mão do amigo,
amigo. O Vini foi lá, tentou puxar ela para a razão, tipo, olha, nós viemos aqui para ficar rico, não para ficar atrás de macho. Ele ainda usou delicadamente essa expressão e não adiantou nada. E ele ficou sozinho no jogo. Aí, quando o Diogo foi embora, aí ela voltou para o amigo. Aí abraça o amigo com as pernas, aí pula no pescoço, aí faz toda aquela coisa, até o Tadeu dizer, sincerão é todo dia. Aí ela muda a personalidade dela, e se antes tinha as síndicas, ela virou a prefeita. Aí ela queria mandar no mundo, e graças a Deus foi embora, né? Tá louco, muito ruim. Eu não gostava da Aline no começo, porque ela entrou, acho que para mim é o extremo oposto. Ela parecia ter um posicionamento firme ali, ela e o Vinícius naqueles dois primeiros sincerões e tal, mas daí ficou claro depois que ela precisava ser muito provocada para responder. Ela nunca foi boa de ataque, ela era boa de contra-ataque. Sim. Até nos sincerões e tudo, ela não falava muito bem, mas ela respondia bem. E aí depois que ela virou meio que a Lininha da pacificação, né, de tudo, não, calma aí, vamos conversar, vamos sei lá o quê e tal, eu falei, porra, não, era pra isso, não foi pra isso. Mas quando ela dá essa virada, porra, foi muito forçado mesmo. Muito forçado. Foi muito forçado. Tanto que ela foi pro paredão, convenceu. ela saiu. O público não comprou convenceu. essa versão dela, sabe? Aí fica todo mundo, nossa, espontânea, maravilhosa, carismática. Ah, gente, vai procurar o que fazer, porque não é assim. Não é assim. Não convenceu. Mas acho que cumpria uma função que era boa ali, de ter um desconforto, né? Sim. Não deixar a galera, de ter ali algum embate com as bailarinas um pouco mais né, eloquente ali. Mas realmente, assim, eu acho difícil ter um destaque positivo, gigantesco. Sim. Porque eu tô com ranço dessas 24 pessoas que elas arruinaram o começo do meu ano. Você falou isso, mas pelo amor empatia de por nenhum ali. Deus, sabe? Eu ainda tenho pela Vitória e pelo Diego. Já no começo eu já gostava mais da Vitória, até o dia que eu vim aqui eu te falei isso. Mas teve uma fase também que eu não conseguia decidir entre ela e o Diego. E assim, a dupla eu acho que conquistou, mas eu acho que vai ser separada agora, né? Não sei quem fica nessa história. Eu espero que ela fique, mas eu gosto muito dele também, então tá difícil nesse Esse ponto. programa está indo ao ar, o BBB já foi resolvido. Exatamente. Então você nos conte aí nos comentários o que aconteceu, que a gente não sabe ainda. Por enquanto nossa bola de cristal não está funcionando, né? Mas eu acho que no dia que estamos gravando isso é um dia antes da eliminação do Diego. Eu tenho essa impressão. Que o Diego não tem força. Que a dupla vai se... Você acha que o grande embate vai ser Renata e Vitória? Eu espero que sim, porque eu acho que são as duas que têm um pouquinho de história para contar ao longo da temporada. Sim. Elas se odiavam, foram né, adversárias durante um tempo muito. Uma botando a outra no paredão, aquela coisa toda. Mas eu espero que fique Vitória e Diego. Acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Eu também tenho minhas dúvidas, sabe? E eu acho também que o programa não aproveitou o Diego como ele poderia ser aproveitado. O lado dele de atleta, de fama mundial, das coisas que poderiam ser mostradas, da Dani também. Embora ela tenha ficado na Globo agora, volta a ser comentarista esportivo, eu acho isso muito legal. Mas eu acho que o público mais jovem, inclusive, poderia ter tido uma outra imagem dele, que não seja só essa do ansioso ou da malévola, e que ele tivesse sido valorizado como a personalidade que ele era, porque eu acho que ele é a maior personalidade ali, né? A Vitória, tudo bem, ela é atriz, ela é uma boa atriz, eu vi muitas coisas dela em novela, muito boas, mas ele é o Diego, né? É uma personalidade mundial. Isso daí ninguém aproveitou, não valorizou como poderia. Ele se valorizar também? Ele está perdido no jogo, ele é um problemático, né? Ele mesmo sabe, tem dia que ele fala que ele não se aguenta. E eu acho que no jogo ele deixou isso muito claro. É aquilo que eu te falei, ele foi, né, perdendo as camadas e se mostrou na essência dele como pessoa bem desencontrada, porque ele falou, eu não aceitava a mim mesmo, quando ele estava falando de sexualidade, quer dizer, ele tem ali muitas coisas, muitas questões, muitos nós que ele ainda precisa desatar, e isso trouxe ele para perto do público, mas não com a dimensão que ele tem, entendeu? Eu sinto que ele
aproveitou mal essa oportunidade para se projetar maior, mas eu acho que ele queria se projetar mais próximo. Exatamente. Eu acho que ele tinha uma dificuldade tudo, é isso mesmo. Muito grande, porque dizem nos bastidores da imprensa esportiva, do que eu ouço falar, que ele é muito malquisto pelos colegas atletas. Ele estava queimado com o público por conta de política, por conta de não sei o quê, tá muita gente criticando. E aí eu acho que ele entrou no programa para falar assim, cara, eu quero provar que eu sou legal. Sim. Que eu posso ser amado, em vez de ser tão criticado. Eu acho que foi ele tá lá para isso. E acho que deu certo. Para chegar onde ele chegou, né? Ele está no top 5, ele foi longe. Ele foi longe. Ainda mais que ele foi vítima de muitas trapaças da Graciane lá dentro. O que ela fez com ele foi muito feio. E na reta final dela, aquele vídeo onde ela tenta desqualificá-lo para os anunciantes, aquilo foi criminoso, na minha opinião, sabe uma coisa assim? E vai quebrar a cara, né? Porque ele e a Daniela Hipólito estão aí na lista dos mais procurados pelas agências de publicidade. Então, aquilo eu achei uma maldade muito grande mesmo. O Diego e a Dani, acho que eles tiveram uma trajetória pitoresca. Assim. Sim. Foram duas pessoas adoravelmente esquisitas. Assim, né? Eles não saem queimados de jeito nenhum. Né? Não, ela não saiu com rejeição. Por mais que tivesse uma hora que eu falo, gente, tira essa garota daí, porque não dava, né? A Dani ter chegado onde chegou no BBB é um absurdo. É um absurdo mesmo. Mas chegou uma hora que eu falei, não, ela tem que ser campeã. Merece, não. Merece. É a representação dessa temporada, o pódio. A Madridane de Calcutá. Eu falei, meu Deus do céu, bota na fogueira, porque tava demais, né? Assim, né? O pódio tinha que ser Dani, Delma. A Vilmoca também? E a Vilmoca, ou sei lá, o Mike antes de... Exatamente. Mas, enfim, é complicado, assim. A Dani é outra escalação que eu acho inacreditável. Eu acho que foi por conta, né? Você, o convidado, escolher quem vem com você. E ele escolheu a irmã, de aniversário, né, sabe? Nem festa de aniversário hoje em dia estão deixando de chamar mais um dessa forma. Né? Exatamente. Foi tudo. Um escândalo. Foi um erro fundamental, assim, para que a coisa flopasse mesmo. E eu não consigo entender o que eles acharam que ia dar certo. Porque para qualquer pessoa que eles perguntassem... Mas é assim, falta de visão, né? Exatamente, foi isso. Qualquer pessoa que eles perguntassem ia falar, não, fala isso não. E até tem a história que eu entrevistei o Adbala, lembra dele? Lembro. Ele falou que a primeira opção do Diego não era a Dani. Ah, sim. Era o namorado da de Lisboa. Olha, gente. Que é o ator. Daí ele foi chamado. Exatamente. Para o Power Couple. O Power Couple. Foi fazer uma novela na Record, alguma coisa assim. Que loucura, né? Foi isso que teve. E aí nós estamos falando de camarotes, que é uma questão importante. Sim. Era metade. Daí ano passado foram, acho que 8 ou 6, se eu não me engano. E aí esse ano a gente teve essa configuração. Ainda tem porquê camarote no BBB? É uma boa? Olha, no começo até foi, né? Ter pessoas famosas, conhecidas do público, polêmicas, assim, até interessante. Mas a história do cancelamento fez com que esses famosos, essas celebridades que arriscam ainda participar de reality show, ficassem muito neutras, muito fakes, viessem já com o personagem montado, todo mundo já tinha passado por um treinamento com seus coaches e a coisa morreu aí. Aí comprometeu o jogo, eu acho que matou muito o jogo. Então, acho que agora seria a hora de voltar um pouco às raízes mesmo, colocar pessoas motivadas, a vida não está fácil para ninguém, como nunca foi, né? Então, vamos dar chance para essas pessoas que têm garra, que querem lutar, que estão lá pelo prêmio, não é para ser famosinho, para ganhar mais uma chance na televisão ou no mundo da moda, qualquer coisa assim. Volta para o povo mesmo e deixa o pessoal brigar, guerrear por uma grana, por uma chance de dar a volta por cima financeiramente, entendeu? Que aí eu acho que a coisa voltaria a... Porque teve grandes revelações enquanto era assim, sabe? A gente viu, a Grazi, a Sabrina, são sempre citados, mas são reais nessa história, né? Não era ninguém que tivesse vindo de um mundinho aí de famosos.
E eu acho que o que aconteceu esse ano talvez seja bom para um futuro imediato. Sim. Eu acho que o BBB 26 vai ser muito bom, porque ninguém vai querer ficar no limbo como essa galera vai ficar. Sim, sim. E também porque ficou evidente que se nada acontece lá dentro, não ganha seguidor. Não ganha. O Gabriel saiu com 60 mil seguidores. Quem que saiu dia de... O Mike durou 3 meses. 3 meses. Saiu com menos de 400 mil seguidores, Sônia. Que louco isso, né? É uma piada. É uma piada mesmo. piada. Eles mesmos ali no Papo do Eliminado... Não é da Globo, é deles. Não, exatamente. Mas assim, parece que o programa não deu isso para eles, sabe? Uma coisa assim, quando eles é que tinham que ter rendido no programa para ter conseguido isso. Mas chegava lá no Papo do Eliminado, quando o Gil e a Ceci mostravam lá a tabela de seguidores. Nossa, mas só isso? Mas como? E não sei o quê. Uma decepção geral, mas era o reflexo da decepção que eles provocaram no público. Eu sempre falo que não basta mais existir. Não basta. Ninguém vai te aplaudir só porque tu tá lá bonito em algum lugar, num pedestal. Né? Isso nem para quem é sei lá, Madonna, Lady Gaga, elas têm que estar fazendo alguma coisa. Exatamente. Se tu é ali o José das Couves. Exatamente. E acha que só porque tá na Globo, porra, não vai ser isso. Não vai ser isso. Não vai ser isso de jeito nenhum. Que bom. Que sirva de lição, né? Espero para os próximos. Eu quero no BBB 26 20 Davi Britos. Já nós vamos falar de Davi Britos. Já vamos falar disso. Mas eu queria uma avaliação sua do casting do outro lado, via produção. Queria começar com, acabou de falar, Gil do Vigor e Cecília. Olha, achei bem melhor do que a Thaís, né? Que estava lá, essa coisa toda com o Ed Gama, Thaís Fersosa, porque ela, além de ser dura, não se comunicava, era agressiva, às vezes ignorava o próprio convidado, como a gente viu. Ela inibia muito o Ed, que podia render bastante. Ela tentava neutralizar o parceiro. Exatamente, sabe fazer muito bem aquilo, né? Então, dessa vez, eu acho que o Gil até poderia apresentar o Big Brother Brasil. Pô, tô sabe? Nessa também. Também, ele é a alma daquele reality, assim, uma coisa impressionante. Olha que eu odiei o Gil no 21, né? 21. Não gostava dele de jeito nenhum, ele traiu muito feio a Juliette. Então, não queria saber dele. E aí, depois a gente foi criando uma amizade, aquela coisa toda, e o rendimento que ele tem hoje na televisão, ele seria divertido, ele seria severo nas horas que precisasse, ele saberia segurar o pessoal ali no cabresto, que é uma coisa que eu gosto muito do Tadeu, mas o pessoal não respeita ele. Isso em todas essas 3 edições que ele fez. 4, eu acho que com o Gil, a hora que baixasse a má ali, ele ia ter que realmente, o pessoal ia ter que respeitar. E ele com a Ceci, que é uma pessoa, né? Ela é muito consciente, ela fala com muita firmeza das coisas, ela é uma mulher inteligente. E junto com todo o carisma dele, eu achei que deu muito certo mesmo. Para mim, os dois são um destaque mais positivo dessa temporada. Exatamente, eles eu gosto são leves, muito deles. Mas eles são contundentes, eles não deixam passar o assunto. Exatamente, sem ser agressivos, eles tratam de um jeito né? acolhedor também. Exatamente, sem ser agressivos. E os dois se deram muito bem, os dois se respeitam muito. Também um acho. Tem o tempo do outro e tal. A sensação é que eles se dão bem. Exatamente. Fora da tela, isso transparece. É impossível a gente não comparar, né? A parceria do ano passado, parceria entre aspas, porque ela não fazia parceria com ninguém, e o que está acontecendo agora, é outro nível. E os dois amam o programa. Até por isso, eu acho que o Gil é um nome excelente para apresentar o BBB. Eles ficam pensando e não pensaram nele. Eu falei, gente, é conhecido, é uma figura. Está em ascensão. O pessoal ama o Gil, então acho marcas, que tudo. sim. Acho que seria um bom nome muito também. legal. E o Tadeu está no seu 4º ano já, 4ª temporada. E eu sinto falta de uma conexão dele com o programa. Sim. Toda vez que ele fala de esporte, seja qual for, o sorriso dele muda. É mesmo. Ele é apaixonado por isso. E pelo BBB é um trabalho, é a minha sensação. Isso faz diferença.
Olha que engraçado, não tinha pensado sobre esse aspecto não, né? Eu estava assim, quando resolveram colocá-lo no lugar do Thiago, que tinha saído, eu falei, cara, não vai dar certo, ele é um chuchu, deixa ele com os cavalinhos, sabe o negócio assim, não dá para segurar Big Brother. E ele acabou me surpreendendo, ele fez direitinho, né? Assim, não, ele é um ótimo apresentador. Ele acabou conquistando, sabendo lidar ali com o pessoal, ele tinha aquela coisa também de ser acolhedor, mas ele tinha uns discursos muito mais importantes desse ano, assim, você separa, né, conta nos dedos aqueles que foram realmente bons. A gente acho que deu 1 ou 2 tapetes vermelhos para ele de discurso esse ano no nosso programa, assim. Mas eu não mexeria com ele agora, porque o pessoal que fez tanta mudança está querendo mudar também o apresentador. E assim, esse ano dele não foi tão bom quanto os outros por conta dessa transição toda. Imagina você trabalha, o cara te lança como apresentador de reality, que foi o caso do Boninho, e de repente, no meio do caminho, na edição que seria histórica, você fica sem ele. Né? Ele perdeu o braço ali nessa história, então acho que isso afetou bastante. E assim, no decorrer do reality, eles tiveram que passar por muitas mudanças, até de posicionamento. Eu não entendi o Tadeu e achei horrível. Ele, tipo, praticamente defendendo o Mike, passando a mão na cabeça do Mike, naquele comportamento vergonhoso. Foi escandaloso, não foi? O pessoal achou que eu exagerei, mas eu não acho que eu exagerei. Eles exageraram na falta de pudor em apresentar a situação daquela maneira. Que é isso, gente? Então eu falei, olha que ponto ele teve que ser flexível, vamos dizer assim, com a nova direção para fazer uma coisa daquelas. Deve ter sido violento para ele, sabe? Mas ele teve que fazer o papel dele, né? E tem uma coisa que me incomoda muito no Tadeu, que eu acho que esse ano foi pior do que nos outros. Sim. Que é o discurso de eliminação, que é tecer uma loa, homenagear o cara que está sendo eliminado. Esse ano só foi isso, gente. Parece que o cara tinha descoberto a cura de alguma doença, o cara estava sendo eliminado. Exatamente. Por que ele, sabe, eu não consigo não deu entender. para entender, por causa de medo de cancelamento, por causa que medo que algum saísse de lá ofendido com alguma coisa, vai e abre um processo. Não pode, sabe, um reality show não pode ser refém de nenhum participante. Tem que ser muito mais do que quem está lá dentro, sabe, participando. Isso. E ficou uma coisa inibida, aprisionada, uma coisa totalmente falsa. Porque ali, nos discursos de antes, você jogava na cara do participante o que ele fez de errado, sabe? Ó, você deixava claro por que ele estava sendo eliminado, ou antes de dizer você foi eliminado. A pessoa saía de lá mais ou menos situado no que fez. Não teve. Não teve. Ninguém errou ali, foi todo mundo maravilhoso, mas foi eliminado, sabe? Não faz sentido. E junto com poucas mensagens para mexer no jogo. Acho que até ele tentou em alguns momentos assim, não joguem, o sincero é todo dia e tal. Mas às vezes colocando uma aura de mistério que não precisava. Não precisava mesmo. Eu não gostei muito do Tadeu esse ano, não. Não, esse ano foi o pior ano dele. Foi. E de uma média que, pelo menos na minha opinião, já não é muito alta. Sim. Né? Você não gostava dele? Sim. Eu acho que ele teve momentos bons, mas acho que assim, uma temporada incrível do Tadeu, eu acho que eu não cheguei a... É, porque a temporada incrível que foi a da Juliette era o Thiago lá, Thiago, aquele discurso dele, 21, da vitória dela, nunca deu para esquecer. Sim, também, né? Também. 20 e 21, acho que foram 2 temporadas muito boas. Não, quando ele disse para a Juliette, inspirado. Você nunca esteve só, matou a gente, assim. Demais. Foi demais aquilo, foi muito lindo. Demais. Então, e aí acho que era o envolvimento emocional e intelectual com o programa que o Thiago tinha e que eu acho que o Gil tem. O Gil tem, eu também acho isso. Por isso que eu pensei nele assim, sabe? É bem isso mesmo. Que é diferente mesmo. Queria falar então de Davi Brito. Que é o meu assunto favorito. Eu já percebi. Eu gosto muito de Davi Brito. O pessoal que não gosta dele sempre fala assim, pô, tu e a Sônia tem que adotar esse rapaz, só vocês gostam dele, não sei o quê. Minha irmã é testemunha, ela odeia, né? Ela não gosta? Não. O que você vê nele? O cara é isso, o cara é aquilo. O tempo todo. Não preciso concordar com ele. Não. Mas eu gosto que ele esteja aí. Também. Eu só lamento a maneira que só piora, Chico, só piora. Ele estava num momento
que ele mudou de assessoria, ele está em outro lugar, ele fez publi, estava naquele drama de não estar conseguindo vender e tal. Nada. Fechou campanha, estava feliz. Aí veio uma sequência de polêmicas esquisitíssimas. Esquisitíssimas. Essa última, então, da história do bebê e o desfecho disso, que a menina perdeu o bebê, eu achei uma das piores coisas que eu já vi em termos de assessoria, de desfecho de história, de coisa que possa colar na imagem da pessoa e prejudicar pra caramba. Não precisava disso. Eu achei aquele vídeo dele chorando porque o namoro acabou absolutamente desnecessário. Dá vontade de ir lá, sabe, e chacoalhar, eu falo, pelo amor de Deus, cara, acorda, sabe, pegar quem tá com esse menino e falar, gente, sabe, sai de cena, esquece. Eu acho que tá na hora do Davi dar um tempo nessas coisas. Se eu fosse ele, eu dava uma desaparecida e ia me encontrar na vida. Primeiro, sabe? Dar uma amadurecida, voltar, se quiser voltar, reposicionado. Porque, para mim, ele não teria que ter sentido esse gostinho da fama de se iludir a esse ponto. De mesmo quando as coisas viraram contra ele, ele insistir e continuar. Ele, por mim, teria sido médico ou advogado, que ele tentou aí fazer essa história, ser útil para a vida dele e para das pessoas também, porque ele vive num mundo de inutilidade, de futilidade, e está na hora de, né? Agora não adianta falar, tem 21 anos, tem 22 anos, claro, o tempo também reflete numa maturidade da gente, mas está na hora de crescer, de acordar para a vida, do jeito que está, não dá. Olha, eu acho que foi assim, o nível mais constrangedor que ele podia chegar em termos de mídia, de divulgação, sabe? Não precisava. Eu vi o Davi chorar, eu vi o Davi quebrar no meio do jogo, quando ele queria apertar aquele botão e ir embora, porque o que faziam com ele era desumano, na verdade. Aquele Davi eu entendo, aquele choro, sabe, mexeu com o meu coração. Agora, isso que eu vi agora nas redes sociais, pelo amor de Deus, não. Muita gente critica a assessoria, o entorno. Sim. Mas às vezes eu sinto que o Davi é meio à prova de assessoria. E que ele só faz o que ele quer e seja o que Deus quiser. É meio que isso que eu sinto. Você acha isso? Eu acho que não. Eu acho que ele tem muito de ingenuidade, de estar deslumbrado ainda com essa história, sabe? E muito mal orientado. Por isso que eu estou te falando. Agora, não vai mais servir essa história só assessoria ou é só uma orientação. Está na hora de crescer, meu. Está na hora de, se afasta, faz um balanço da vida, vai procurar uma terapia. Agora ele tem grana, né? Faz alguma coisa em que ele possa voltar para os eixos, descobrir quem ele é de verdade e o que ele quer dessa vida, meu, porque isso aí não acho que seja uma coisa legal. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo, qual é o propósito? Todo mundo tem um propósito na vida. Ele tinha, né? Era o sonho de ser médico, ia ser difícil dele concretizar. Ia levar aí uns 10, 15 anos, mas se é a sua vocação e de repente você passa a ter o recurso material para isso, você vai em frente. Mas aí o bichinho da fama, né, do dinheiro mais fácil, que seriam as publis, essa coisa toda, para quem passou uma vida super difícil desde criança, claro que ele ia se fascinar. Agora, ele teve um pós que foi uma desgraça, né? Então, acho que aí ele poderia começar a refletir melhor nas coisas. Dá tempo? Dá tempo, ele é muito novo ainda, dá tempo, sim. Espero que os anjos digam amém para as novas escolhas dele e que tudo dê certo. Continuo gostando dele, continuo torcendo por ele. Ele é legal, ele é muito gente boa, sabe? Então, eu espero que realmente ele possa encontrar um caminho. Ele esteve aqui no camarote e ele falou que ele quer ir para a Fazenda. Meu Deus, ele tá falou vendo? que estava só esperando a ligação do Carelli. Ah, meu Deus do céu. Você não gosta muito da Fazenda. Assistiria eu não gosto. a temporada com o Davi Brito? Davi Brito faria Sônia Abrão assistir a Fazenda? Sei. É uma boa essa, hein? Acho que nós vamos ter uma thumbnail aqui. Eu vou falar uma coisa para você. Todo ano eu me disponho a assistir a Fazenda, porque a gente trabalha, né? A gente trabalha com esse material. Eu sempre cobri a Fazenda, mas uns 6 anos para cá, o nível foi caindo tanto, mas da Jojo para frente, né? Torci pela Jojo, ela ganhou, foi uma edição Jojo foi a última, polêmica, foi a última. Dali para frente, gente, virou uma bela
uma apelação, um baixo nível, que eu falei assim, olha, eu não vou levar para o público que vê o nosso programa esse tipo de coisa. Quem gosta já vai ver lá, que assim, eu não tenho que falar desse tipo de coisa. E parei realmente. E assim, a cada nova temporada que eu tento assistir um pouco, se nota que o caminho continua aquela desgraça. Exatamente. Eu gostava do Carelli, mas depois você fala, meu, como você, né, faz uma coisa dessa com um reality show que sempre foi tão bom. Muita pena. Mas com o Davi, a chance dobra. Existe uma chance de eu pelo menos acompanhar até o fim por ele, para ver ele ganhar a Fazenda, mas por outro motivo não. E falando agora de Vale Tudo, o remake. Queria a sua opinião sobre o que está acontecendo. Então, Chico, porque assim, eu não consigo, eu lembro da novela, claro, aquela coisa toda, eu lembro que na época da morte da Odete Roitman, quando fizeram uma pesquisa com os jornalistas, eu acertei que era a Leila, né? Eu acertei uma coisa. Por isso que eu achava que a Cássia Kiss que devia ser Odete Roitman, pelo próprio simbolismo da personagem dela, que foi a Leila, ter matado a Odete. Então, volta nessa encarnação como a própria Odete. Multiverso da loucura. Exatamente, seria, mas não aconteceu. Aí eu fico assim, com o original que eu acompanhei na cabeça, com o que eu sigo nas redes sociais e com o que está indo ao ar. Então, assim, é injusto comparar? É covarde até, porque era excelente, entendeu? O que a gente está vendo hoje é até uma boa adaptação. Eu gosto até da Thaís Araújo como Raquel, mas é aquilo que eu estava dizendo outro dia, comentando outro dia, é baixa voltagem. A interpretação da Thaís, ela é uma outra coisa, ela é muito espiritualizada. A Raquel daqueles anos 88, né? Ela, assim, ela tinha mais sangue na veia, ela ia para o embate, a própria postura da voz era uma coisa assim, sabe, de não mexa comigo. Eu sou muito legal, mas assim, não venha tentar passar por cima de mim ou dos meus valores, porque ela era honestidade em pessoa e a filha era uma tremenda de uma vigarista. E aquilo ficava nítida na própria postura de uma e de outra, que também não dá para comparar a Bela Campos com a Glória Pires, seria outra covardia. Mas a Thaís está bem. Né? A novela, eu acho que segue bastante o enredo, a estrutura está mantida, mas assim, a Bela Campos, que está no olho do furacão agora, o trabalho dela também como Maria de Fátima não me convence. Não é como a Globo está querendo agora e divulgou, que é uma perseguição, que são sites. Gente, é muito simples, a menina não conseguiu sustentar o personagem, que não era fácil realmente, tanto que precisou de uma Glória Pires para interpretar. Sabe? Então, acho que essas coisas estão... Eu vi uma entrevista do Fagundes, acho que tem umas 2 semanas, e que ele fala que ele não gosta de remake, né? Mas ele até entendeu de Renascer, ele até entendeu de Pantanal, que foram novelas que... E a Viagem também ele citou, que nem existe mais arquivo, então ela foi totalmente recriada e a Viagem, para a maior parte do público, né, é a da Globo, nunca existiu a da Tupi, porque não existe mais esse tipo de arquivo. Agora ele estava falando... Vale Tudo é obra viva. Você fazer um remake disso agora, quando ainda tem 30 anos, mas ainda está na memória do público, é muito arriscado. Então, ele não era a favor. E é verdade, o que está matando Vale Tudo agora, ou pelo menos não deixando estourar, vamos ver a partir da chegada da Odete Roitman, mas eu não boto fé, apesar do talento da Débora Bloch, ela não tem a presença física que a personagem exigiria, mas o talento dela pode superar esse detalhe. Vamos ver se a partir da chegada da Odete, que aí envenena a trama toda, as coisas possam decolar. Até o momento não decola porque está todo mundo assistindo original nas redes sociais. Isso está matando a novela e o Fagundes tem razão. É uma novela viva ainda, ela não comportaria o remake agora. Talvez daqui 10 anos, quem sabe, mas agora não. Então, acho que foi um erro de escolha, apesar de eles terem escolhido a melhor novela. Mas ela é muito viva e dá para acontecer a comparação. E a comparação, me desculpe, mas ainda fico lá em 88. É injusta, sim. É injusta. Mas tem 2 coisas que podem acontecer que talvez levem a Globo a desprender do remake ipsis literis. Uma é a audiência,
deles precisarem mexer de alguma maneira. Sim. E a outra são esses conflitos internos que estão saindo aí de Cauã com Bela, de Cauã com Humberto Carrão. Você acha que tem a possibilidade da Globo ter a coragem de rasgar o texto do Gilberto Braga e, sei lá, em vez da Odete morrer, vai morrer o César? Então, falaram até na possibilidade da Odete não morrer. Exatamente o que você está falando aí. E a Odete morrendo, o assassino, no caso a assassina, vai ser outra pessoa, pode ser até um homem. Né? Eles vão mudar esse tipo de coisa. Eu acho que talvez a direção tente chegar a um acordo com a Manuela Dias, porque ela é uma autora muito ciente do seu trabalho, ela não gosta de intromissão, muito menos no texto, né? Se haveria alguma maneira, porque esses dias que se passaram, o que aconteceu? A Globo cancelou, inclusive, a cena de cama dos dois, não é? Da Bela com o Cauã. Então, isso não é uma coisa que me pareça que vai ser superado assim. Tá um inferno, é um conflito. O negócio do Humberto Carrão me pegou completamente desprevenida. A gente não podia imaginar. Isso fica traçando um perfil do próprio Cauã, que eu acho que pode ser uma coisa muito prejudicial à carreira dele. Né? Porque aí vão tirar do baú, lá em outras novelas, que ele já brigou com fulano, que ele já brigou com ciclano. Então, está aparecendo, no caso da Bela Campos, que eu acho que ele fez uma crítica, não sei de que maneira ele fez, mas é aquilo, eu de cara concordei com ele, porque eu não gosto do trabalho dela também. Mas parece que não é só por aí, né? Que a postura dele está sendo uma coisa agressiva em relação aos colegas e até a própria direção, porque ele acha que ele entende e ele é diretor, já fez coisas assim, ele deve entender realmente. Ele deve não ter gostado do trabalho de fato da Bela Campos, mas ele está criando um clima que é muito pesado para ele, para todo o elenco. A gente já viu isso acontecer no Sétimo Guardião, o final foi tristíssimo e pode prejudicar esse grande, a maior cartada, né, da nova direção da Globo. Ele pode prejudicar. E aí, sabe quando ele vai voltar para a Globo? Nunca mais. Nunca mais. Sônia, queria agradecer muito mais uma participação aqui, foi maravilhoso. Mas para encerrar só, última pergunta. Nós estamos no futuro, né? Nós estamos no passado. No futuro. Quem ganhou o BBB? Exatamente, Vitória. A Vitória ganhou o BBB? A Vitória, eu acho. Escrevam aqui se ela está certa, por favor, tá bom? Se não, assista lá o primeiro, onde eu apostava na Vitória também, viu? É isso. Valeu, obrigado. Obrigada a você, Chico. Beijo, conta sempre com a gente. Valeu. Qual?